Então, bem-vindos a todos. Muito obrigado por estarem aqui, por passarem esta hora comigo. Hoje vamos conversar um bocadinho. Eu digo que é uma conversa porque, apesar de tudo, eu gosto de trocar umas ideias convosco sobre Agile Frameworks no geral e eu costumo dizer que a melhor é que criamos para nós. Isto tem várias interpretações, como é óbvio. E antes de avançar, dizer-vos só que, para mim, a interpretação maior é que, independentemente da framework que usarem, nunca ninguém, à face da Terra, em momento algum, utilizou uma framework exatamente como foi desenhada. Portanto, há sempre algum tipo de adaptação. Portanto, só por aí já há uma variação em termos da utilização de uma framework. Portanto, o melhor é mesmo sempre adaptar. No entanto, podemos levar isso um passo mais à frente, não é? E hoje quero falar assim de alguns temas. Primeiro, eu gosto sempre de fazer a distinção entre a diferença entre framework e metodologias. Depois ver o porquê disto tudo, porque é que devemos pensar, se faz sentido ou não pensar em criar uma framework para nós. Vamos ver as vantagens e desvantagens. Depois, aquilo que eu considero ser o processo base para a criação de qualquer framework. E, obviamente, é a minha interpretação, portanto, como se costuma dizer, take it with a grain of salt, usem à vossa medida, vocês depois irão que construir, se for esse o vosso caminho, vão construir à vossa maneira. No entanto, há alguns pontos que eu gosto de realçar. E, como é óbvio, sempre que estamos a criar alguma coisa, temos também de validar o seu funcionamento e verificar que está em condições e como é que podemos evoluir, certo? Ora, parece-me a mim, ou temos o Eduardo em 2 devices, ou temos 2 Eduardos hoje. 2 Eduardos, parece-me a mim. Mas tudo bem, são todos bem-vindos. Okay. Então, vamos lá. Frameworks. A definição de framework é muito simples. Pela definição em si, é uma estrutura. Portanto, é algo que tem uma série de diretrizes, eu diria que são guidelines, são guias, e não são necessariamente prescritivos. Portanto, aquilo são recomendações, e eu costumo dizer, sempre que tiverem a implementar uma framework, seja ela qual for, no caso das Agile, a mais conhecida é Scrum, como é óbvio, mas poderia ser uma de outras dezenas que existem por aí, devem começar pelo que está prescrito, de facto, mas depois rapidamente vocês acabam por evoluir. Por isso é que nunca ninguém faz aquilo exatamente como está indicado e vai fazendo pequenas adaptações. Okay? O objetivo de uma framework, como é óbvio, só por si, é que nós consigamos construir algo em cima de. Okay? A tradução diretamente de framework para português é alicerce. Nós não vivemos em alicerces, nós vivemos em edifícios que são construídos em cima de alicerces. Portanto, a analogia é exatamente a mesma. Pegamos na framework, implementamos e construímos em cima disso. Construímos as nossas próprias. Já as metodologias, os métodos, chame-lhe o que quiser, são diferentes. São mais indicados para processos, eu diria, até, mas é muito mais prescritivo. Tem uma série de instruções que devem ser seguidas, muitas vezes, eu não diria à risca, mas de uma forma um bocadinho mais restritiva do que uma framework. Okay? E é importante fazer esta distinção. Eu sou um bocadinho, passando a analogia do Seinfeld, para quem conhece, não sou o sup-nazi, sou um bocado de grammar nazi em relação a isto, que faz-me confusão muitas vezes chamarem as coisas como sendo metodologias ágeis quando não o são e vice-versa. Portanto, eu gosto de fazer esta distinção. Okay? Nós hoje vamos falar de framework. Porquê? Porque nós vamos criar, ou vamos tentar destilar como é que devemos criar uma framework, e ela nunca é estanque, não é estática. Não pode. Não é? Se o modelo de negócio evolui, se as empresas evoluem, nós também temos que evoluir, portanto, a forma de trabalhar tem que evoluir também.
E é por aí que nós vamos começar. Porque é que nós devemos criar uma framework? Qual é o objetivo de nós criarmos a nossa própria? Primeiro e antes de mais nada, uma questão de personalização. Vamos criá-la para as nossas necessidades, não é? Vai ser personalizada às necessidades e eu diria muitas vezes até à própria estrutura, à nossa própria organização, deverá ter os seus parâmetros próprios, a sua forma de trabalhar. E, em algumas circunstâncias, atenção, que nem todas funcionam, em algumas circunstâncias é mais fácil criar algo que se ajuste às nossas necessidades do que tentar pegar algo que já existe e tentar moldar, porque depois acabamos por fazer uma confusão tremenda a tentar respeitar a framework original e acabamos por criar literalmente um esparguete de instruções e de conceitos e de processos que se torna confuso e vai trazer mais complicação do que propriamente facilitar o trabalho. Com isto tudo, ao fazer este tipo de personalização, naturalmente vamos tentar inovar, não é? Vamos tentar melhorar todos os processos que temos que olhar para aquilo que temos e melhorar. E com isto trazer agilidade. E aqui faço mais uma distinção ao agile e à agilidade. Eu acho que a Sandra estava num outro evento em que nós falámos sobre isto, ok? Agile, por definição, é tudo o que é considerado dentro do universo das frameworks, dos métodos, das práticas ágeis, está relacionado com o Agile Manifesto, já vamos falar sobre isto um bocadinho mais à frente. A agilidade é algo que é nata de todo o ser humano e que depois vamos perdendo ao longo da vida. Porque somos moldados e somos forçados a isso. Pronto, nós tentamos recuperar um bocadinho dessa agilidade, que é uma característica do ser humano, e com isso então melhorar a nossa forma de trabalhar. Já agora, um parênteses, esta framework, apesar de normalmente falarmos dos conceitos de frameworks com o objetivo de uma forma de trabalhar em equipa ou numa organização, não quer dizer que não possamos criar uma framework para trabalho pessoal. Nós criamos a nossa própria forma de trabalhar em casa, até, vou esticar aqui um bocadinho a corda, até a forma de lidar com as nossas crianças, por exemplo. Temos frameworks para as rotinas com as crianças. Why not? Ok? Mas adiante. Vamos lá. Da mesma forma que temos o porquê, também temos, se calhar, o porquê é que não devemos fazer. Em alguns casos não devemos fazer porquê? Porque requer um investimento extra. Não é estar numa empresa e dizer, olha, agora tu inventa uma framework. Para se criar uma framework é preciso haver alguém que tenha conhecimentos profundos disto. Estamos a desenhar processos, estamos a pensar em roles, estamos a pensar em métricas, estamos a pensar numa série de parâmetros, que não é uma coisa que deve ser feita em cima do joelho. E por isso requer conhecimento profundo de tudo o que é agilidade, no geral. Okay? Como é óbvio, isto traz risco, porque nós não sabemos se aquilo que estamos a fazer se adequa totalmente às nossas necessidades. Portanto, a curva de aprendizagem vai ser muito maior. Isto é daquele tema que é devemos, nas circunstâncias adequadas, fazer só por fazer não faz sentido. É um custo desnecessário. Mas tentar fazer sem ter as pessoas indicadas é o tiro no pé. Okay? No geral, quais são as vantagens e as desvantagens disto tudo? A grande vantagem para mim de criar uma framework é a adaptabilidade às nossas necessidades, como já falei, a forma de implementar, porque aí vamos fazê-la à nossa medida, passo a passo, devagarinho, e vamos melhorando. Estamos alinhados com a estratégia da empresa, estamos alinhados com a cultura da empresa, portanto, é menos disruptivo se o fizermos com o tal alinhamento, e a curva de aprendizagem é adaptada também a isto tudo. Do outro lado do espectro, a curva de aprendizagem, já tinha mencionado, também é maior.
porque é algo que vem da cabeça de uma pessoa ou de um grupo de pessoas e que não está ainda documentado, que ainda não foi comprovado. Estamos a fazer algo novo. Portanto, como já tinha dito também, temos os riscos e a necessidade de haver algum expertise nesta área. Okay? Como é óbvio, o esforço é maior do que apenas dizer a uma pessoa, olha, cria-me um documento com umas ideias e daqui a uma semana tratamos disso. Não, isto requer tempo até dar os frutos. Okay? Isto requer bastante tempo até termos os resultados que gostaríamos de ver. Portanto, se quiserem pensar em ter uma framework que é criada de raiz, 3 a 6 meses é o mínimo necessário para ter algo com alguma robustez. Não conseguimos fazer isto numa semana nem em 2, garantidamente. Temos de pensar também no como é que vamos evoluir. Porquê? Porque quando estamos a falar em termos de evolução de frameworks, também estamos a falar em termos de evolução do negócio. Estamos a falar da dimensão do tipo de trabalho que fazemos. Por exemplo, no caso das tecnologias, que é o nosso meio, não é? Se nós estivermos a criar uma framework, ou mesmo a implementar uma framework qualquer para meia dúzia de equipas, é uma coisa. A partir do momento em que começamos a expandir e de meia dúzia passamos a ter 30 equipas, a nossa framework tem que ser escalável. Okay? Portanto, quando estivermos a criar uma framework de raiz, temos que ter isso em consideração também. Vai ser uma framework que é só passível de ser utilizada à unidade, chamamos assim, ou seja, ao nível da equipa, de uma forma mais ou menos isolada, ou conseguimos de alguma forma escalar. E para escalar, como? Será que podemos utilizar mecanismos criados por nós próprios ou podemos utilizar a nossa framework com outras frameworks em escala? Será que podemos usar a nossa framework com Less, com Safe, para usar o exemplo da Sandra, ou com Nexus, ou outra qualquer? Okay? Temos de ter isso em consideração. Portanto, é preciso ponderar muito bem a questão da criação da framework. Eu acho que faz sentido em alguns casos, pode não fazer sentido nos outros. Okay? Mais uma vez, isto não tem, eu estou a falar de uma forma muito abstrata, como é óbvio. Uma das coisas mais importantes de analisar é o tipo e o modelo de negócio. Qual é o ambiente em que se vai encaixar esta framework? Um exemplo, faz sentido criar uma framework se estivermos a trabalhar num banco? Faz sentido criar uma framework se estivermos a trabalhar numa organização qualquer cuja atividade é ultra regulada pelo Estado ou entidades externas? Okay? Temos que ponderar nessas coisas todas. Estamos isolados e protegidos, sim ou não? Tudo o que fazemos é controlado? Será que quando estivermos a pensar em frameworks, não estaremos de alguma forma a entrar em conflito com qualquer grupo de normas ISO ou por aí adiante? Um outro tipo de normas que estão agora a aparecer em força, que são a ESG também, não é? Portanto, isto é uma coisa que é muito abrangente, não é só dizer, ok, agora vamos mudar todos a forma de trabalhar porque nos apetece. É preciso ser ponderado, muito ponderado. A partir do momento em que tiverem esta avaliação, têm que pensar que tudo o que fizerem, o objetivo é trazermos algum tipo de agilidade. E aqui, mesmo sem estar a aprofundar muito agora a questão do Agile Manifesto, garantir que a vossa framework está de acordo com os valores e princípios é fundamental. Ok? Estes são os 4 valores do Agile Manifesto. Atenção, se a vossa empresa, ou se estiverem a pensar nisto, para outro modelo de negócio, por exemplo, ou para outras áreas, como seja o marketing, existem manifestos próprios. Alguns existe o manifesto de marketing também. Existe um manifesto para a educação. Já existem vários manifestos por aí. Este é a base, o tal de 2001. Por isso é que apresento este e não os outros. Senão, tínhamos de estar uma hora aqui só a apresentar os vários manifestos. Pronto. Seja como for,
se tivermos este foco de dar primazia às pessoas, dar primazia à qualidade de trabalho, de dar primazia à colaboração e comunicação e à possibilidade ou capacidade de aceitar e responder à mudança, estamos no bom caminho. Não é? Isto é o principal de tudo. Não é? Nunca esquecer que tudo o que vamos fazer tem que, de alguma forma, respeitar, não digo obedecer, mas respeitar os valores e os princípios do Agile Manifesto. Está bem? Se tiverem perguntas, já sabem. A qualquer altura, estão livres de a fazer. Muito bem. Então, como é que vamos fazer a nossa framework, que é a parte principal daquilo que nos traz aqui hoje? Primeiro e antes de mais é perguntar porquê é que queremos fazer isto. Sempre. Porquê é que nós queremos criar uma framework? Disseste Sandra? Desculpa? Desculpa, o que é que tu disseste primeiro? Primeiro e antes de mais nada, perguntar porquê. Olha, honestamente, porque entrou na moda. Desculpa. Se for por entrar na moda, então não o devem fazer. Okay? Atenção, que tem sido um problema dos últimos 5 anos, pelo menos. Muitas transformações ágeis que têm falhado porque é moda. É moda, exatamente. Não é? Que as pessoas, as empresas dizem, vamos ser ágeis e vamos começar a usar Scrum ou Kanban ou o que seja, e vamos comprar o Gira e vamos contratar 2 ou 3 Scrum Masters e mais um Agile Coach, e agora de repente de gestores de projeto passamos todos a Product Owners, mas depois falham porque o investimento é muito maior do que apenas isso. E tu falaste no Gira, já agora? Gira é uma ferramenta que é, se calhar, a ferramenta mais utilizada para a gestão de projetos ágeis. Okay. Sim. É? Okay. A ferramenta só por si não faz ninguém ser ágil, mas é talvez a mais utilizada. Por ser também a mais flexível, flexível não será bem o termo. Para além de ser a mais conhecida, talvez seja a mais expansível. Okay. Tem dezenas e dezenas de plugins, integrações e por aí adiante. Mas pronto, há prós e contras. Eu já uso Gira há mais de 8 anos. Conheço para a frente e para trás, faço administração de Gira. Reconheço que aquilo tem muitos problemas. Muitos. Mas pronto, estão à parte. Voltando. Se for porque é moda ou porque o vizinho do lado fez, não o façam. Okay? Não caiam nesse erro. Vocês têm que analisar se a empresa, se a estrutura, se a organização, se a equipa tem condições para adotar uma coisa destas. Seja para criar uma framework de raiz, seja para adotar uma framework já existente, seja para começar um caminho de transformação mais abrangente. Porque não é uma coisa que nós podemos dizer, ok, faz daí para o canto. E depois daqui a um mês diz-me como é que correu. Para correr bem, tem que haver transformações profundas ao nível da estrutura, tem que haver transformação profunda e eventualmente na cultura da empresa. Okay? Isto é o mais importante. Partindo do princípio que isto corre bem, okay? Vamos fazer uma avaliação inicial um bocadinho mais extensa. Okay? Qual é o nosso estado atual? Como é que nós estamos a trabalhar hoje em dia? Quais são os nossos problemas? Quais são as nossas necessidades? Qual é o objetivo disto tudo? Para onde é que nós queremos ir, não é? Quem é que vão ser as pessoas envolvidas ou as equipas envolvidas nesta framework? Nós podemos criar uma framework só para equipas de desenvolvimento, por exemplo, mas podemos criar uma framework só para uma equipa de recursos humanos, que utiliza uma framework própria. Isso isso vai determinar também o tipo de framework que nós podemos criar. A todos os níveis, em termos de cerimónias ou eventos, em termos de ciclos, em termos de artefactos, de tudo. Não é?
Portanto, é preciso identificar muito bem. Quem faz gestão de projetos tradicional sabe que numa fase inicial temos logo a identificação dos stakeholders e aquelas coisas todas. Portanto, é semelhante. Temos de saber quem são os nossos stakeholders. E dentro dos stakeholders temos que saber quem vão ser os porcos e as galinhas, como eu costumo dizer, que já fiz esta analogia muitas vezes. Há um cartoon conhecido para falar da agilidade, em que tem uma galinha que se vira para um porco e diz: vamos abrir um restaurante os dois, vamos chamar-lhe ovos e bacon. E o porco diz: não, que tu só dás os ovos e eu tenho que dar o couro mesmo, portanto, cuidado. Portanto, temos de saber quem é que são os nossos, quem é que vai dar o couro na framework e quem é que vai só contribuir com os ovos. Ok? Isto tudo é fundamental, tá? Bom, vamos embora. Depois, como já vos tinha dito, é importantíssimo ter uma noção de ter o conhecimento profundo do que é o Agile, quais são os valores, quais são os princípios, e garantir que as pessoas envolvidas nesta fase inicial, que não só os conhecem, mas que os entendem, okay? Que percebem o seu propósito. Okay? Normalmente é preciso dar algumas formações nisto, fazer algum tipo pelo menos de workshop de awareness para isto do que é o Agile e porque é que funciona, porque é que deixa de funcionar. E em paralelo, como é óbvio, vamos analisar os frameworks existentes. E quando eu digo vamos, é porque normalmente isto não é feito por uma pessoa só também. A partir do momento em que nós temos que garantir que determinado número de pessoas conhecem e entendem os princípios e os valores, okay? Essas pessoas tornam-se parte desse esforço de criar a framework e vão-nos ajudar a analisar outras frameworks existentes. Para quê? Para garantir que quando estamos a pensar numa framework, não estamos a fazer algo que já existe e estamos a duplicar trabalho de uma forma totalmente desnecessária. Okay? Portanto, vejam sempre o que é que existe, na medida em que também, mas não só, para além de não estarmos a duplicar trabalho, nós podemos tirar inspiração de outras frameworks. Não temos que copiar todas, podemos e devemos até fazer cherry pick de algumas práticas, de alguns conceitos, por aí adiante. Vou-vos dar um exemplo. Quem trabalha em Scrum, já agora, quem é que aqui não sabe o que é Scrum? Se é que alguém levanta a mão. Toda a gente sabe o que é Scrum. Ok. Cecília, não sabes o que é Scrum? Não estou a ouvir, mas a Cecília está a tentar falar, parece-me. Bom, vou partir do princípio de que me estás a dizer que não, porque eu não consigo ouvir. Scrum é uma framework ágil que trabalha por ciclos, tem alguns eventos, trabalha por chamadas sprints, não é? Geralmente são ciclos de 2 semanas, tem os eventos que são as dailies, que todos os dias nós fazemos um planeamento das próximas 24 horas, mais do que provavelmente um ponto de situação. Temos um evento no início de cada ciclo que é um planeamento e no final de cada ciclo temos uma review do que foi feito e também uma retrospectiva para tentar melhorar o processo e a forma da equipa trabalhar. Uma forma ultra genérica é isto, não é? No entanto, a framework Scrum, que hoje em dia a maior parte das pessoas usam, vem com uma série de conceitos que não fazem parte da própria framework, que foram roubados ou emprestados de outras. Por exemplo, a forma de estimar por comparação, as chamadas os story points, que não é estimativa por tempo. Story points é um conceito que não vem do Scrum, um conceito que vem de outra framework, que é o Extreme Programming, por exemplo. As user stories também. Okay? E a forma de criar os tais itens de trabalho
da user story vem do Extreme Programming. E por aí adiante. O Scrum Framework tem, por exemplo, a definition of done, está incluída no guia de Scrum, mas a definition of ready não está. E por aí dentro. Há uma série de coisas que nós temos estado a utilizar, que vamos buscar a outros termos, ok? E é isso que é preciso ver, ter atenção, analisar com muita calma outras frameworks, analisar com muita calma todas as práticas, as ferramentas, os mecanismos, as cerimónias ou eventos, os artefactos, e podemos retirar a inspiração daí. Está bem? Adiante. Depois, temos de ter, é fundamental ter o buy-in da camada de liderança. Tá? Nós podemos ter uma equipa brilhante e a própria equipa e a organização, ou pelo menos as pessoas com quem andamos a trabalhar diretamente, terem um mindset ágil, impecável, e a malta toda está para aí, é aquilo que querem, entendem propósito, têm uma visão comum, etc. Se a organização, a cultura da organização, não se adequar, ou pior ainda, entrar em conflito com isto, nunca vão conseguir transformar rigorosamente nada. Nunca vão conseguir que o Agile, no geral, e até as frameworks em particular, funcionem em condições. Vou-vos dar um exemplo simples. Vocês podem ter um departamento de IT em que todas as pessoas lá dentro são, de facto, brilhantes a trabalhar em frameworks ágeis, são ótimas. Mas a partir do momento em que vocês lidam diretamente com equipas externas, com stakeholders externos ao vosso departamento, seja de marketing, seja de vendas, seja da parte de operações, seja o que for, que não têm nada ou não querem saber rigorosamente nada do que é ser ágil, o que é que não é, e são o oposto, e acreditem que eu já passei por isso, ok? Por muito baixo que vocês tentem, esqueçam. Eu tenho situações que me aconteceram não há muito tempo, de nós estarmos a tentar que a empresa no todo adotasse uma postura mais ágil, dizer, ok, nós temos que planear pelo menos de 3 em 3 meses para avaliar as dependências entre as várias equipas, porque elas existem. Nós temos que então fazer uma estimativa em termos de esforço e não estar a pensar apenas em milestones que são definidos à cabeça e entregas que são definidas à cabeça por um grupo de pessoas que está mais ligado à parte de vendas, porque prometem coisas aos clientes, e ter então o input das equipas que vão de facto desenvolver trabalho. Nós tentámos isso tudo. Mas a partir do momento que a malta que está lá em cima, da liderança e das outras áreas, diz, não, isto está acordado com o cliente, é isto que nós queremos vender, vocês têm que cumprir as datas que nós estimamos. Não há como resistir a isto, ok? Por muito que se tente, não há como. Portanto, acima de tudo, antes de começarem mesmo completamente, tirarem-se de cabeça para isto, garantam que tenham buy-in. Mas nada. Não é? Vamos lá, agora vamos à parte vamos desenhar a nossa framework. Agora é aqui que vamos pôr mesmo as mãos na massa. E como é que nós podemos desenhar a nossa framework? Temos que pensar nos vários termos, usando a referência, que é talvez a mais conhecida, do Scrum. O Scrum é constituído por ciclos, por sprints, não é? Ciclos de entrega. Tem os 3 roles, que é o Scrum Master, o Product Owner e os devs, no geral. Temos que pensar qual é que vão ser os nossos roles na nossa framework, quais são os rituais, ou eventos, ou reuniões, chamem-lhe o que quiserem. Rituais, para mim, acho que é o mais adequado, que é bastante genérico. O que é que cada um deles faz, qual é a sua... quando é que deve ser acontecer, qual é a time box, se é que tem. Por time box, para quem não sabe, é o tempo limite que cada uma dos eventos deve ter. E quais são os artefactos necessários, o que é que nós geramos
em termos de documentação. Aqui sempre com a referência que devemos fazer o mínimo necessário, ok? Documentar é importante, mas documentar em demasia não faz sentido nenhum se nós não entregarmos qualidade. A não ser que o nosso produto seja documentação. Aí, pronto, aí acaba por ser coincidente. Mas se estivermos a desenvolver software ou apps ou plataformas, chame-lhe o que quiserem, e tivemos os melhores manuais do mundo, a melhor documentação do mundo dentro do código mesmo, mas se aquilo não funcionar, não serve para nada. Portanto, tem que ser com conta, peso e medida. Ok? Garantir sempre que qualquer que seja a definição que nós criamos em termos se vamos usar ciclos ou não. Por exemplo, Kanban não tem ciclos definidos. Okay? Se vamos usar papéis ou não. Mais uma vez, Kanban não tem papéis definidos, mas é uma framework ágil. Scrum tem. OKRs tem papéis definidos. Okay? Mas podemos usar OKRs sem ter a pessoa daquele papel, chamado Agile Champion, ou Agile Coach, ou OKRs Champion, se quiserem. Okay? Não existe uma obrigatoriedade de ter aquela pessoa lá. Seja como for, é preciso identificar. E os tais artefactos, podemos usar alguns tipos de gráficos específicos para acompanhamento, se precisamos ter listas disto e daquilo. Por artefacto, a definição é qualquer coisa que é feita pelo homem. No caso do Scrum, mas uma vez usando o paralelismo, um dos artefactos é o Burn Down Chart, que é aquele gráfico que nos diz a quantidade de trabalho que ainda falta por desenvolver ou por entregar. Ok? E nesta fase temos que rever isto com os nossos stakeholders que já foram identificados, ou seja, as pessoas que vão utilizar mais cedo ou mais tarde, temos que ter feedback deles sempre. Para ver se faz sentido. Imaginem que nós somos as pessoas que estão aqui, seríamos lá, o grupo de trabalho que foi criado para desenvolver esta framework. A não ser que nós sejamos representativos de tudo o que vai ser o grupo de trabalho que vai utilizar de facto a framework, nós temos que pedir feedback das pessoas. Não é? Porque as nossas cabeças, nós temos os nossos vieses cognitivos, nós temos os nossos vícios de trabalho que vêm da nossa experiência e por aí adiante. Portanto, convém sempre rever com todas as partes interessadas. A partir do momento em que temos, então, o desenho feito, vamos passar à parte da prototipagem, que é testar um projeto piloto, alguns, não muitos, aquilo que é o nosso desenho inicial da framework. Recolher feedback, óbvio, ok? Ir fazendo pequenas alterações para ir evoluindo até que aquilo esteja de facto robusto. Nesta fase, ainda não podemos chamar aquilo de framework, por isso é que eu chamo de prototipagem. Nós estamos ainda numa fase em que temos conceitos, estamos a testar conceitos, estamos a testar algumas coisas, temos a recolher feedback, então, para pôr as coisas mais bem definidas. Sandra, ias dizer alguma coisa, tu? Não, eu estou... Nada de todo. Não, tá tranquilo. Desculpa. Okay. Portanto, é uma fase em que, para isso correr bem, isto deve ter sido já identificado à cabeça, alguns projetos, alguns grupos de trabalho vão ser literalmente cobaias. Numa organização, tem que ser projetos de pouca complexidade, numa fase inicial, e de muito pouco risco. Okay? Portanto, é começar pequeno, literalmente. E depois, até se tivermos essa possibilidade, e atenção que eu tenho noção que isto é difícil de fazer hoje em dia na maioria das empresas. Mas cada vez mais para mim faz sentido pensar em criarmos frameworks, porque já não existe aquele conceito que ou somos ágeis ou não. Não é? Cada vez mais não. Eu acho que eu até arriscaria dizer 99% dos casos, mesmo as empresas que se dizem ágeis, têm sempre lá coisas waterfall à mistura, coisas que não são ágeis, não sei. Portanto, às vezes
eu diria, olhem para dentro, vejam o que é que vocês têm, se faz sentido mastigar aquilo e criar o vosso próprio modelo de trabalho, em vez de estarem a dizer, vamos fazer assim ou assado. Portanto, se tiverem essa capacidade, se vos der essa latitude, então comecem e evoluam com alguns projetos piloto um bocadinho mais complexos, gradualmente, até terem algo que seja já bastante consistente e que possam chamar de facto de framework. Não é? Quando isso acontecer, vocês já têm a possibilidade de implementar. Okay? Como é que vamos fazer a implementação? Primeiro, antes de mais nada, formar pessoas. É fundamental. Expliquem em que é que consiste a framework, formem as pessoas. Isto vai servir também para uma coisa importantíssima, que é, eu pessoalmente, quando estou a fazer formação, quando estou a criar os materiais da formação e quando dou as primeiras ações de formação, estou sempre a evoluir. Portanto, ao estamos a criar os materiais formativos, ao darmos as primeiras ações, nós conseguimos obter ou recolher feedback precioso, que muitas vezes até nos vai dar indicação de coisas que nos passaram ao lado. Por muito que nós queiramos, por muito bons que sejamos naquilo que fazemos, há sempre coisas que nos esquecemos, há coisas que ficam omissas. Mais do que erradas, ficam omissas. E geralmente esse é a maioria dos problemas vem das omissões. Portanto, neste caso, o ideal é, quando estamos a fazer este trabalho, pegar nesse feedback inicial e rever a tal framework, e fazer uns ajustes antes de fazer a implementação total. Por isso é que eu digo implementar gradualmente. Ou seja, mais uma vez, temos tais projetos piloto que foram feitos previamente, deixá-los estar, agora vamos implementar e vamos garantir que aquilo está assente e aquilo é para continuar. Ok? Há uma ligeira diferença. No caso dos projetos piloto, nós estávamos a testar conceitos, a qualquer altura podíamos deixar de fazer e voltar ao que tínhamos antes, sem problema, era só para fazer alguns testes, tranquilo. Aqui não, aqui temos que implementar e dar tempo. Aqui vamos ter mesmo que dizer, ok, não é se daqui a 2 semanas não gostarem, vão acabar. Não, nós agora vamos ter que dar tempo para ver se isto enraiza e para ver se os resultados vêm gradualmente, porque eles nunca vão aparecer de um dia para o outro. Como, aliás, não aparecem quando implementamos frameworks standard. Okay? Não há equipa nenhuma que, quando começa a trabalhar em Scrum ou em Kanban, ou o que seja, ao fim de 2 semanas ou um mês, tenha os resultados maravilhosos da vida. Não há. Isto é uma coisa que demora tempo, porque impacta não apenas a equipa, mas todos os outros stakeholders à volta. Não é? Portanto, a habituação não é apenas interna a quem usa, mas também àqueles que estão de alguma forma ligados às equipas que estão a usar. Okay? Mais uma vez, continuar a recolher feedback. Fundamental. E isto é sempre. Não é? Depois, numa fase que, no fundo, é sempre, mas principalmente vai-se, a partir do momento em que começamos a implementar, vamos ter isto mais reforçado, a ter em vista a melhoria contínua. Okay? Nunca parar de melhorar, garantir que toda a gente sabe que não há problema de falhar. Portanto, isto tem a ver com aquela questão toda das pessoas não terem medo, de terem segurança psicológica e aprender com os erros. E é aqui, muitas vezes, a porca torce o rabo em muitas das nossas empresas. Que as pessoas têm medo de falhar, têm medo de ficar sem emprego, têm medo disso tudo. Isso é uma coisa que, mais uma vez, tem a ver com a cultura empresarial. Não tem a ver, propriamente, com o framework A, B ou C. E por isso é que eu digo, se vocês tiverem um mindset, somos todos amigos, somos todos ágeis, não temos medo de falhar, mas se a cultura da empresa ditar o contrário, se for prática até da empresa dizer, olha, tu fizeste o erro e apontarem dedos,
as pessoas não vão conseguir mudar, por muita vontade que tenham. Okay? Esta avaliação de melhoria contínua, para mim, traduz numa das práticas que eu costumo dizer, que é criar sempre o mecanismo da retrospectiva. Retrospectiva, que é o último evento do Scrum, em cada um dos ciclos do Scrum, onde nós revemos o processo e a forma da equipa trabalhar e tentamos encontrar ações de melhoria. Não tem a ver diretamente com aquilo que estamos a fazer, mas de como estamos a fazer. Daqui é fundamental sempre ter esse mecanismo. Se não fizerem mais nada, se não quiserem criar uma framework complexa de todo, pelo menos tenham retrospectivas. Okay? É uma recomendação que vos dou. Porquê? Só assim é que nós conseguimos resolver uma série de problemas que naturalmente surgem. Não estou a falar apenas da melhoria do processo, de melhorar o processo, mas estou a falar da melhoria da confiança entre as pessoas, da resolução de potenciais conflitos, melhoria da comunicação interna e externa. Tudo tem que ser identificado e deve ser endereçado. Okay? Uma das coisas que podem tentar fazer, e por isso é que eu não pus aqui especificamente criar retrospectiva, é que há formas de ter retrospectiva contínua. Apesar de podermos ter cerimónias ou eventos específicos para resolver ou tratar dos assuntos mais complexos, onde a equipa toda se reúne e fala sobre isto, nós podemos ter a retrospectiva contínua. Eu vou-vos dar um exemplo de uma retrospectiva contínua que eu fazia com algumas equipas minhas no passado, quando toda a gente trabalhava nos mesmos escritórios. Nós tínhamos um board, por exemplo, nós tínhamos open space, óbvio, tínhamos um board onde a todos os dias, no nosso ciclo eram 2 semanas, e tínhamos o board, estava separado por dias do ciclo, não é? De 1 a 10. Sempre que havia qualquer coisa para apontar no sentido de é algo que temos que resolver, ou sempre que queríamos agradecer, porque a retrospectiva não é só para apontar o que está mal e tentar resolver, mas é também para apontar o que está bem e celebrar. Okay? Nós, nesse quadro, colocávamos um post-it no dia a dizer, olha, sou a desta, obrigado por me teres ajudado. Okay? Ou é preciso melhorar a comunicação com o departamento tal. E ficava ali. Eu, enquanto Agile Coach, tinha visão global de tudo. Coisas mais prementes eu tentava resolver na hora. Né? Coisas que deviam ser depois endereçadas em equipa, então esperávamos, se fosse o caso, pela tal cerimónia no final de cada ciclo, né? Pela retrospectiva propriamente dita, coisas que deviam ser endereçadas pela equipa toda, mas que não pudessem esperar. Eu, com aquela visão, podia marcar um evento para o mesmo dia ou para o dia a seguir, nem que fosse de meia hora, só para resolver aquilo, para não esperarmos 2 semanas até resolver as coisas. Ok? Portanto, seja como for, usem Scrum, não usem Scrum, usem a vossa framework, usem ciclos, não usem ciclos, usem papéis, não usem papéis, encontrem sempre formas de fazer retrospectivas. Não é? Fundamental. E deixar que as pessoas tenham a possibilidade de falar à vontade, mais uma vez, é fundamental. Segurança psicológica é chave, confiança, transparência, alinhamento e por aí diante. Tá? No meio disto tudo, depois nós temos que validar a nossa framework. Temos que ver como é que ela está a correr, se está a correr bem e onde é que depois temos a possibilidade de melhoria. Temos que ter métricas, temos que ter KPIs, temos que ter o que quiser, não é? E eu digo que normalmente devemos nos focar nestes 3 diretrizes. A primeira é qual é a performance da equipa. Okay?
uma coisa que vem também do Scrum e do Extreme Programming e de outras frameworks é a chamada velocity, que essencialmente é a quantidade de itens que nós entregamos a cada ciclo, não é? Independentemente da unidade que estejamos a falar. Velocity ou throughput, se quiserem. Portanto, eu no ciclo passado entreguei 20, há 2 ciclos entreguei 30, este ciclo entreguei 40, ajuda-nos também a prever uma média do que é que poderá estar para a frente. Porque tipicamente as equipas, se tiverem alguma estabilidade, que é importante, a velocidade estabiliza a dada altura. Okay? E quando não é estável, depois é mais fácil identificar porque é que não é estável. O que é que aconteceu naquele momento para nós entregarmos só X? E podemos analisar, na retrospectiva, o que é que aconteceu. Portanto, situação ideal é haver essa estabilização da velocidade ao throughput. O cycle time, para mim, é fundamental, que é o tempo que demora entre que algo entra no pipeline de desenvolvimento até que é entregue. Se nós estivermos a trabalhar em ciclos, principalmente, tem que ser, ou deve ser, menor do que um ciclo. Okay? E, como é óbvio, quanto mais baixo for o valor do cycle time, melhor é, se isso corresponder à qualidade. Se não tiver qualidade, estar a entregar coisas rapidamente, mas que não têm qualidade, significa que elas vão voltar para trás. Como é óbvio, isto tudo impacta o time to market dos nossos produtos, serviços ou software. Né? Time to market não quer dizer que seja time to market externo, pode ser um time to market interno. É quanto tempo demora desde que é concebido algo até que começa a ser utilizado pelo nosso utilizador final. Depois podemos avaliar a satisfação do cliente e a satisfação da equipa, 2 parâmetros completamente diferentes, mas que são fundamentais. Geralmente uma está alinhada com a outra, curiosamente. Se não houver satisfação do cliente, provavelmente não vai haver satisfação da equipa. Se não houver satisfação da equipa, provavelmente a qualidade vai se refletir e vai haver uma baixa de satisfação do cliente. Mas é importante medir as duas. Okay? Não são de todo exclusivas, e não estão diretamente relacionados, não há um cordão umbilical, mas normalmente andam ali a par e passo. E depois, como é óbvio, para a malta que gosta de spreadsheets e por aí diante, temos sempre o ROI e o Cost of Delay, que é, se calhar, das coisas mais importantes para os nossos stakeholders, a malta que passa os cheques, não é? Eles querem sempre saber qual é que é o retorno do investimento, querem saber também quanto é que custa a nossa demora. Há fórmulas próprias, vocês podem pesquisar na net facilmente, há fórmulas próprias para calcular o Cost of Delay. Para além disso, mais uma vez, porque nunca é demais, validar o feedback. Sempre ter o feedback do cliente, não é apenas a satisfação, que é aquele do termos um NPS só por si não nos diz rigorosamente nada. Okay? Se nós estivermos a utilizar inquéritos tipo NPS, não é? E isso só por si não nos vai dizer rigorosamente nada. Porquê? A maior parte das vezes que nós nos separamos com o NPS, eu diria que é entre os 70% e os 90%, a malta põe sempre um valor entre 5 e 8. Porquê? A não ser que haja uma experiência de facto negativa, em que vais propositadamente pôr um valor abaixo de 5, é raro tu dizeres que está tudo maravilha. Mas também não vais falar mal. Portanto, até os valores mais habituais até costumam ser 7 e 8. Okay? Isso é conhecido. Só que também não te diz rigorosamente mais nada. Diz que uma pessoa carregou numa estrela ou carregou num número. E muitas vezes fazemos isso de uma forma cega. Okay? Que é, tem que carregar em algum sítio, é para aqui que vai. Portanto, ter o feedback da pessoa. Ouvir o feedback diretamente das pessoas.
Garantir que tudo o que é feito por todos é transparente. Desde o princípio de qual é que é o nosso objetivo, até depois ter a validação e a análise das nossas métricas, deve ser transparente para todos. E só assim vamos garantir, mais uma vez, a questão da segurança psicológica. Se nós não tivermos pessoas seguras que confiem nelas, que confiem uns nos outros e confiem na estrutura que a sustenta, nenhuma framework resulta. Nunca. Está bem? Recapitulando. Primeiro, perguntar porquê. Fazer sempre uma avaliação inicial do que é necessário, de quais são os objetivos, qual é o estado atual, para onde é que queremos ir. Avaliar se existem soluções no mercado que nos possam ajudar. Okay? Garantir que existe conhecimento necessário dentro da organização para começar um processo deste tipo. Formar as pessoas, ter constantemente feedback, criar um protótipo, okay? Com base em tudo o que pensarmos. E mais uma vez, nós podemos criar tudo de raiz ou podemos fazer o cherry pick de práticas, ferramentas e técnicas de outras frameworks existentes. E depois, testar e melhorar aos poucos. Nunca tente implementar tipo Big Bang, que não vai resultar. Okay? E garantem sempre que as pessoas que estão envolvidas, que estão à vontade, que sabem que o erro é natural, faz parte da vida. Não é? Costuma-se dizer errar é humano, e é verdade. Só não erra quem não faz. Só não erra quem não faz, e que esse erro serve apenas como um processo de aprendizagem, e como é óbvio que não há milagres. Isto tem que ter tempo. Temos que testar, temos que garantir. Ou seja, no geral também é preciso ter noção do seguinte: para conseguirmos que isto funcione, a própria estrutura tem que ter o tal buy-in, garantindo que se ao fim de X tempo nós podemos, geralmente o que eu digo é, peçam 6 meses à empresa. Se ao fim de 6 meses nada mudar ou ficar pior, então abandonem isso e voltem para algo que conhecem e que se sintam confortáveis, mesmo que não seja a melhor solução. Okay? Mas digam mesmo à empresa, deem-me 6 meses para fazer algo que para mim faz sentido, para fazer algo que para nós faz sentido, do ponto de vista da mudança. E só assim é que vão conseguir ver algo a funcionar em condições. Certo? E pronto, meus caros. Você tem alguma questão? Ricardo, eu por acaso até tenho. Ali Então, na velocidade e no cycle time. Podes só recapitular a parte do cycle time, que eu acho que me perdi. Ok, tu tens duas métricas que estão relacionadas muito que vem muito do Kanban, que é o lead time e o cycle time. O lead time é desde que um item de trabalho é criado até que ele é entregue. Ok? O cycle time é a partir do momento, é o tempo médio, a partir do momento em que um item de trabalho entra na parte de execução, desenvolvimento, se quiseres, até que ele entregue, que são diferentes. Se tu quiseres também avaliar o lead time, tens uma grande vantagem, porque tu muitas vezes vês que há uma disparidade enorme entre o lead time e o cycle time. Sim. Significa tipicamente o quê? Provavelmente a maior parte dos itens que tu tens no teu backlog, ou de lista de coisas para fazer, se calhar metade delas já estão obsoletas, já não fazem sentido. Já estão lá há muito tempo, há demasiado tempo. Quando estamos a falar de software, principalmente, de aplicações e por aí adiante, se nós tivermos lead time que é superior a 6 meses, esquece. É coisas que já não vão ser feitas. Garantidamente. Porque o software, se nós tivermos esta postura mais ágil, o software ou as aplicações tem que ser emergente. Tu vais construindo à medida que vais aprendendo coisas também. Tens um conceito base, tens uma visão inicial e vais construindo com isso.
estar a criar backlog para mais de 6 meses não faz muito sentido. Ok. Ok? Sim, senhor. Mais alguma questão? Assim de repente não.